estou aqui na Câmara de Ouro Preto, conversando com o vereador Geraldo Mendes, do PCdoB, e eu queria tratar com o vereador Geraldo Mendes sobre a polêmica que está acontecendo em torno da gratuidade das passagens para os idosos no transporte coletivo. Vereador Geraldo Mendes, no dia 11 de setembro desse mês, que passou, a FETRAN ela conseguiu uma liminar no Tribunal de Minas Gerais que concede a ela a suspensão da emenda na lei, me parece até da lei orgânica de Ouro Preto, a 53/2014, que retira a gratuidade na passagem de ônibus para os idosos de 60. Lembrando que a lei federal, a maioridade para a gratuidade da passagem é 65 anos. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e detalhes sobre o que o senhor pensa e o que pode ser feito sobre isso. Então, é um assunto polêmico, mas que, no entanto, ele deve ser travado e tratado com a devida seriedade que ele merece, né? Esse tema já foi pauta do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, o qual eu represento a Câmara nesse conselho, e o que a gente vê são duas situações. Primeira, que no próprio Estatuto do Idoso, que é uma lei federal e que concede a gratuidade, e essa não é discutida para as pessoas acima de 65 anos de idade, no próprio Estatuto também fala, em um artigo, que a lei que possa vir autorizar a gratuidade para as pessoas acima de 60 anos até os 64, ela deva ser uma ação do município, ou seja, é uma prerrogativa de cada município. Então, aquele município que entenda que as pessoas acima de 60 anos também devam ser contemplados com o benefício da gratuidade no transporte público, que assim o faça. E foi o que ocorreu em Ouro Preto, como você disse, em 2014, sancionada pelo então prefeito José Leandro. Agora, nós também temos projetos de lei e uma lei até sancionada que não entrou em vigor em Ouro Preto, que é a gratuidade dos estudantes. Agora, eu coloco até para reflexão de todos. Uma cidade universitária como Ouro Preto, que também tem o IFMG, ou seja, duas instituições de ensino federais, né? Uma em nível médio e outra em nível superior. Se conceder gratuidade dos estudantes, quem pagará a conta? É uma pergunta, talvez eu venha até polemizar mais ainda o assunto, mas ela deve ser tratada com a devida responsabilidade. Alguém terá que pagar essa conta da gratuidade dos estudantes e também das pessoas que têm de 60 a 64 anos. E aí quem que vai pagar a conta? É o trabalhador, que já é sufocado no seu dia a dia e diga-se de passagem, que já vem perdendo seus direitos trabalhistas e direitos civis até também com as últimas ações do governo federal. Então, nós não podemos fugir desse debate. Então, o que poderia resolver essa questão da gratuidade para aqueles que têm de 60 a 64 anos? Eu não sou contra a gratuidade, mas nós temos que ter o que a gente chama, nós temos que regulamentar essa lei. Uma vez que quem tem 65 anos para cima, esse já é notório. Essas pessoas elas já têm a sua gratuidade já consagrada até mesmo no Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Agora, os que têm de 60 a 64 anos, essa lei ela tem que passar por uma regulamentação. E o que seria isso? Criar critérios. Quais as pessoas que poderiam fazer uso desse benefício? Todo e qualquer cidadão que tenha acima de 60 anos, que é o que estava vigorando, ou então fazer pesquisa socioeconômica, né, fazer uma pesquisa de pessoas que têm deficiência física. Então, assim, liberar para toda e qualquer pessoa que tenha acima de 60 anos, sobrecarrega o usuário do transporte regular, que são os adultos que estão no mercado de trabalho. Nós temos que entender isso também,
Então eu não faço um discurso aqui que sou contra a lei, até porque eu particularmente, quem acompanha as reuniões da Câmara de Ouro Preto sabe que eu defendo principalmente o trabalhador. No decorrer desses últimos anos aí, o que o trabalhador tem perdido de direitos não é brincadeira. Então nós temos que nos atentar a isso. E fazer essa pergunta, quem pagará a conta? E eu falo isso para que pessoas maldosas não possam usar essa entrevista para falar que eu estou do lado da empresa. Não se trata disso. Agora, evidentemente, a empresa também, se ela não tiver como nem custear, né, o desgaste dos ônibus, olha a questão de Ouro Preto, né, as vias muito acidentadas, né, quando não está subindo, está descendo, então tem que ter uma manutenção diária desses veículos, né, nós entendemos isso, mas não é aqui uma defesa à empresa, é uma defesa do sistema. O sistema ele tem que ser encarado com mais abrangência. Vou citar um exemplo aqui, que cidades vizinhas ainda não têm. Aqui tem serviço de táxi lotação. Mas aí, primeiro erro, os táxi lotações eles param nos pontos de ônibus dos ônibus. Ou seja, sobrepondo os pontos, causando uma competição até um tanto quanto perigosa. Ou seja, os táxis deveriam ter os táxi lotação tinham que ter pontos separados dos pontos de ônibus. Outra questão, o táxi lotação ele não transporta pessoas com gratuidade, seja ela deficiência ou da idade. Então isso sobrecarrega onde? O transporte público de ônibus, onde é o trabalhador. Então, o mesmo aumento que tem para o táxi lotação é o mesmo que tem para o ônibus. Então tem muitas questões no sistema do transporte público Ouro Preto que tem que ser resolvido. Nós estamos debatendo isso no Conselho de Transporte e Trânsito. Outro exemplo também que é até uma forma de cerceamento, vamos dizer assim, do usuário. Os táxis lotações só pegam o centro. Os táxis lotação hoje eles vão do centro histórico para a universidade. Por que não vai para os bairros de periferia? É uma reivindicação minha, de outros vereadores. Tem bairros com a população que tem certeza que geraria um lucro aos proprietários dos táxis. Então hoje é o que a gente chama o filé. O filé das linhas é o quê? Centro histórico e universidade. Mas quando a universidade está de férias ou de greve, esses taxistas eles passam apertado. Por quê? Porque eles não ampliam as linhas de táxi. Então, voltando especificamente à questão inicial, que é a gratuidade dos 60 a 64 anos, eu concordo em partes, desde que a gente dialogue e debata sobre a regulamentação dessa lei. Quem de fato precisa da gratuidade dessa lei, uma vez que acima de 65 anos já é direito adquirido e ninguém mexe mais. Desculpa interromper, Geraldo. Então, pelo que eu entendi, olha se meu raciocínio está certo. Você está propondo uma coisa interessante aí. No caso, caberia fazer um cadastro para os idosos de 60 anos até 64, e aí esse cadastro ia mostrar e evidenciar quem teria maior necessidade de poder usar esse recurso. Isso é uma hipótese que pode vir de fato acontecer. Isso é uma ideia muito boa. Você tem pretensão de propor isso aí? Não, eu fico satisfeito. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso. Como você disse, essa liminar ela saiu ainda na primeira quinzena de setembro e esse assunto não foi tratado aqui na Câmara de Vereadores, curiosamente. Agora, tem uma outra questão também que tem que ser abordada também com muita responsabilidade. Com a gratuidade dos 60 anos, as linhas distritais elas ficaram inviáveis e isso já foi comprovado com o dono de empresa ter falido, ter entregado a linha e outros ônibus que fazem a contagem de que mais de 50% às vezes da viagem que faz de determinado distrito à sede, mais de 50% é contornável.
Então, nós temos que pensar também nos distritos. Então, discutir o transporte de Ouro Preto não é simples. Nós temos que discutir o sistema inteiro. E só também, a título de informação, pela primeira vez foi feita uma licitação do transporte público de Ouro Preto. Então está já quase para ser, ocorreu a licitação e houve alguns questionamentos por parte do Ministério Público que já estão sendo sanados e respondidas essas perguntas. Uma vez sanadas essas dúvidas do Ministério Público, vai ser homologada a licitação e aí a empresa que ganhou, na verdade foi um consórcio, ela terá várias obrigações, como trocar todos os veículos com carros novos, né? As linhas dos distritos elas vão estar todas definidas, porque hoje a ampliação do sistema em Ouro Preto foi feita assim, de acordo com a necessidade. A linha ia até um bairro, aí aquele bairro crescia, esticava-se a linha até o ponto final. E isso comprometeu o sistema. É errado falar que, por exemplo, o sistema precisa de mais veículos. Você vê que as ruas de Ouro Preto não comportam mais trânsito. O que tem que ser feito é a regulamentação das linhas, não colocar uma linha sobreposta à outra, porque o que nós assistimos muito é que às vezes passa um ônibus lotado e logo em seguida um ônibus vazio. Na hora de fazer o levantamento para aumentar a passagem, esse ônibus que trafega vazio, ele é que ajuda para que o preço da tarifa sempre aumente. Então são dados que até a população deveria conhecer. As reuniões do Conselho de Transporte e Trânsito são abertas à população, né? A gente sempre que pode está dando essas informações pelo mandato, mas assim, no geral, o sistema de transporte público de Ouro Preto é muito complexo. E essa lei, ela trouxe benefícios, mas também trouxe essas incongruências que agora, infelizmente, pela Justiça, foi dada liminar de suspender a gratuidade, ou seja, todos perderam. Se essa lei já tivesse sido regulamentada, e aí aqui eu explico que essa regulamentação também tem que ser via projeto de lei, talvez nem todos teriam perdido, uma vez que teria lá a seleção, né, vamos dizer assim, de quem poderia fazer uso desse benefício. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado, viu, Geraldo? Eu agradeço também a oportunidade de falar desse tema que, repito, é complexo e fico à disposição.